Vamos lá então, do Carmo. Eu coloquei aqui para gravar, Vamos sim, Aguinaldo, vamos mandar tudo bem? brasa. Eu coloquei aqui para gravar, então se alguém aí tiver em desacordo, né, não quiser que a gente grave, aí é só não permanecer na sala. Mas a gente está gravando porque as pessoas que por acaso não puderem comparecer, depois a gente vai fazer uma divulgação, né, mais ampla desse nosso encontro. Então eu queria começar falando para vocês. Eu sou o professor Aguinaldo Jeremias, mas antes eu quero apresentar para vocês a minha querida amiga, professora doutora Maria do Carmo, minha companheira parceira de jornada aí, nós dois somos pedagogos de formação. Aí eu queria, do Carmo, que você falasse um pouco de você, da sua formação, né? Nós vamos fazer um bate-papo aqui, né? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Como professores, nós não estamos falando como técnicos, como pessoas especialistas em inteligência artificial, mas nós vamos falar dessa importância aí, talvez, dessa tecnologia na nossa vida como professor, né? Boa noite, do Carmo, oficialmente. Boa noite, Aguinaldo, prazer em estar com você, né? Nos últimos 2 anos a gente está sempre muito próximo, muito junto, né? Nós formamos uma dupla que deu certo, viu, gente? Uma dupla imbatível, né? A gente atua na área de educação, né? Nos cursos de licenciatura, eu junto com a Aguinaldo, e é bacana quando a gente encontra um colega, né? Que tem o mesmo pensamento, a mesma linguagem e que a gente pode trocar figurinhas, né? Eu sou Maria do Carmo, eu fiz pedagogia lá nos idos dos anos 80, me tornei professora. Naquele tempo a gente falava de pré-escola, né? Agora é educação infantil, sou professora de educação infantil, e ensino fundamental 1, anos iniciais, né? Atuei sempre na educação básica. Também fiz mestrado em comunicação social e assim, né, gente? Se ele for contar tudo, demora aqui quase que a aula inteira para contar a carreira, né? Tem um curso que eu acho que é bem bacana, que eu sempre conto que eu fiz aqui nesses bate-papos sobre inteligência artificial. Eu acho que uma coisa que me despertou o gosto pela tecnologia foi um curso que eu fiz em 1997 sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes. E por que que ele me despertou a vontade de estudar essas questões? Porque ele foi um curso à distância, né, na Universidade de São Paulo. E ao longo da minha carreira, eu também fiz carreira no ensino superior. Então, eu fiz carreira dupla, carreira na educação básica e carreira no ensino superior. Eu sou doutora em História, a minha tese de doutorado é sobre o Brasil colonial, né? Questão da religiosidade no Brasil colonial. E eu acho muito bacana quando a gente vai discutir essa temática que nos foi proposta. Por que que eu acho bacana? Porque tanto eu sou mais velha que o Aguinaldo, viu, gente? Tá? Sou mais velha que o Aguinaldo. Mas tanto eu quanto o Aguinaldo, nós somos de uma geração, né, que viu tudo que vocês imaginam, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a lecionar, era a Gizi Lousa, né? Depois nós passamos por uma série de recursos audiovisuais, que agora também não vem ao caso, numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Então, eu costumo dizer assim, nós somos a própria história, né? Nós vimos essa história acontecer na escola para chegar onde nós chegamos, que é a temática da discussão de hoje, que é o chat GPT na educação. Então, vocês imaginam, né, como que a nossa geração, que é uma geração de pessoas mais velhas, né, é, como que a gente chega nisso, fazendo todo esse percurso e fazendo parte desse percurso, né? Isso é bem legal, né? E tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, viu, Aguinaldo? Você já me ouviu falando isso, né? Eu sou a maior apaixonada por tecnologia, né? Coisa que não é muito comum em pessoas da nossa geração, né? As pessoas não gostam, as pessoas da nossa geração não gostam, né, de tecnologia. Eu apostei nela, o Agnaldo apostou nela e deu certo. Então é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre isso que o Agnaldo me convidou aqui para a gente bater um papo.
Tá bom, queridos? Tá bom, Aguinaldo? Muito obrigado, muitíssimo obrigadíssimo, minha amiga, como diria a Pink Dink Du. Muitíssimo obrigadíssimo. É um prazer imenso só estar junto com a Maria do Carmo, né? A gente se fala quase todos os dias, viu, gente? Então, a gente é colega é amigo de janela, assim, a gente conversa sempre. A gente não mora tão perto, mas moramos perto até. Ela mora em São Paulo, eu moro em São Bernardo do Campo. Mas a gente tem se dado muito bem nessa trajetória, né? E muito legal estar aqui com você, viu, do Carmo, estar com esse pessoal, né? Espero que chegue mais gente para o nosso encontro aqui, né? Tá chegando aos pouquinhos. Pessoal, eu sou o professor Aguinaldo Jeremias, assim como a professora Maria do Carmo também tenho uma formação em pedagogia, viu? Só que eu tive uma trajetória diferente dela, eu tive uma atuação na assistência social, eu fui educador social, né? Então tive uma trajetória aí de quase 2 décadas como educador social, trabalhei na parte da gestão, parte de diretoria, de instituição, tudo na área social. E foi isso que me despertou para a educação e acabei combinando no ensino superior, né? Eu tenho também mestrado em educação, e a minha pesquisa do mestrado foi com adolescentes em conflito com a lei, e sou especialista também na área da infância, na gestão de políticas públicas, e eu tenho doutorado em educação, né? Na linha de pesquisa em educação, arte e história da cultura. E a gente aqui, Maria do Carmo e eu, a gente vai fazer essa conversa justamente a partir da nossa vida, da nossa vivência. É o que a do Carmo falou. Então, nós somos uma geração que saiu do analógico, né? Tem gente aqui que pode ser que nem tenha conhecido o que era analógico, né? E chegamos no digital e agora a gente está chegando na inteligência artificial. Então, a gente passou por uma verdadeira revolução nessa área da tecnologia e nós conseguimos superar tudo isso. Estamos aqui com vocês, falando sobre isso, né? E como a do Carmo falou, tem muita gente da nossa geração que é resistente a isso. Eu me lembro de um filme que eu assisti, que não é um filme que é muito conhecido, mas chama Durval Discos, é um filme nacional, que é um filme muito engraçado, na parte de humor e tudo mais, mas tem uma situação particular que o cara ele é dono, como o nome do filme diz, né? Ele é dono de uma loja de discos. E ele está passando justamente dessa fase da transição do vinil, né? Que vocês devem ter pelo menos ouvido falar, para o CD. E aí o cara entra na loja dele e fala assim, escuta, você não tem CD? Ele fala assim, não, aqui eu não vendo CD, não trabalho com CD. E aí o cara fala para ele assim, mas por que que você não trabalha com CD? Aí ele tenta fundamentar a conversa dele, né? Ele fala assim, olha, eu não trabalho com CD porque o vinil, olha, você tem o lado A e depois você tem o lado B. Não resolveu muito, né? O fato é que o CD durou muito pouco até. E hoje, quando você vai conversar com uma criança, não dá nem se fala em música, mas se fala em arquivo, né? Aquele arquivo que você é até interessante. Mas então, é dessa forma que a gente vai traçar essa conversa com vocês. Vou repetir, nós não somos técnicos no assunto, mas a gente vivenciou essas transformações. E aí nós estamos tentando olhar para isso de uma forma muito positiva, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente começa a lembrar dos filmes de ficção científica e começa a pensar em coisas que são muito derrotistas, né? E que, de fato, na humanidade tudo é possível, né? Mas vai depender muito da forma como a gente vai utilizar essas ferramentas. Eu estava me lembrando, quando comecei a preparar essa aula junto com a Maria do Carmo, da enciclopédia Barça, né? Então, o pessoal fala assim, porque tem um algoritmo que faz toda a lógica do IA, o algoritmo que controla a nossa vida na internet, nas redes sociais. De fato, a gente sabe disso. Mas quando tinha a enciclopédia Barça, que a gente comprava as enciclopédias, os livros de história e os livros que a gente estudava, os livros didáticos, eles, de certa forma, também tinham um algoritmo ali. Porque aquilo que vinha pronto para a gente estudar, não foi a gente que inventou, né? Não foi a gente, não é aquilo que a gente queria de repente estudar. Era colocado para a gente. Então, essa questão ideológica ela é sempre colocada de uma forma ou de outra. Agora, o que a gente precisa é desenvolver uma consciência crítica além disso, né? Então, como que a gente olha para as coisas e critica as coisas para não aceitar tudo como verdade? E esse é o desafio dessa era tecnológica, extremamente tecnológica que a gente está vivendo. Então, eu vou começar a passar aqui o slide para a gente ir conversando. O objetivo da gente, então, hoje aqui, não sei se a gente vai conseguir alcançar, porque o nosso tempo é pouco, né? Mas é compreender esse impacto da inteligência artificial
na educação, mas também, sobretudo, olhar para o potencial que a inteligência tem, né, como pode ter como uma ferramenta pedagógica. Mas tentar demonstrar, principalmente o chat GPT, como que ele pode auxiliar o professor nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Principalmente pensando na questão da otimização do tempo dele, e também refletir sobre desafios, né, que a gente está enfrentando, vai enfrentar, e tem questões de limitações também que a inteligência artificial nos impõe, né? Quer dizer, e pensar tudo isso dentro do contexto educacional, como é que a gente pode refletir sobre isso. Eu vou falando, viu, do Carlos, mas se você quiser que eu pare, você só falar aí, tá? Então, eu gosto muito de usar esse tema aqui, esse jeito de colocar, que é um ambiente perguntativo, né? É um neologismo isso aqui, tá? Eu sou fã do Manuel de Barros, então eu gosto de palavras inventadas. Então, é uma coisa que nos provoca. Não é que a gente precisa responder essa pergunta. Também não é uma pergunta retórica, mas uma pergunta provocativa, né? Que nos provoca. Então, é isso que move talvez a nossa conversa de hoje. A inteligência artificial, né, que a gente chama carinhosamente de IA, ela veio para substituir ou para potencializar o professor? Então, essa é a pergunta inicial que eu faço para vocês, porque a gente fica imaginando assim, olha, hoje é possível você colocar lá, a partir da inteligência artificial, você dá um texto, e aí você produz um áudio, produz um avatar com uma imagem de uma pessoa dando aula. Já tem isso, já existe isso, né? Agora, será que isso é capaz de substituir um professor, né? Ou se a gente pode pensar do outro lado, porque são questões antagônicas, né? E são partes da mesma coisa, porque a inteligência artificial ela está em tudo isso. Ela pode, ao mesmo tempo, talvez potencializar, e ela pode também, de repente, se o ser humano quiser, pode extinguir o professor. Mas será que isso é possível? Essa que é a pergunta. Porque, por exemplo, substituir um caixa de supermercado, hoje já é possível, né? A gente está vendo Brasil afora aí, as redes de supermercado já estão colocando totens de autoatendimento. A gente não precisa mais passar pelo caixa. A gente mesmo vai lá, escolhe, põe no carrinho, passa na máquina, passa o código de barra, paga e vai embora, né? Mas, no nosso caso, né, a gente sabe que algumas profissões elas vão desaparecer, assim como, por exemplo, o mecânico de máquina de escrever desapareceu. Não existe mais máquina de escrever, né? As pessoas que colocavam ferradura em cavalo, por exemplo, quando não tinha carro, tiveram que fazer outra coisa. Então, conforme a humanidade vai caminhando e vai se desenvolvendo, as profissões elas têm que avançar. Algumas elas vão deixar de existir. Agora, será que o professor vai? Essa que é a nossa conversa aqui, né? Então, a do Carmo começou falando sobre isso. Eu queria traçar um brevíssimo histórico assim para a gente pensar na educação, né? Óbvio que se a gente for voltar lá, né, nos primórdios da humanidade, a gente vai lembrar lá que o primeiro jeito que a gente educava como ser humano era imitando, né? A partir da imitação. Só que hoje isso ainda existe, né? As crianças imitam os adultos. Então, o primeiro jeito de educar era assim, né? Os mais velhos mostravam para os mais novos como fazer e os mais novos aprendiam e faziam. Era imitando o que você aprendia. Só que isso não deixou de existir. A gente ainda continua fazendo isso, só que de um outro jeito, né? Aí chega um momento lá da história, principalmente com a Revolução Industrial, que vem a necessidade da escola. As pessoas começam a deixar o campo, não tem mais aquela coisa do cuidado coletivo, todo mundo olha as crianças, cuida, fica junto, educa. Precisa ter alguém para ajudar na educação. Então inventa-se a escola, que é o lugar que a criança vai. Assim, grosso modo, tá, gente? Porque para a gente avançar, senão nós vamos ficar sobre isso, não é essa a nossa abordagem. Então, o ensino, quando a gente começa a pensar lá na escola, nos primórdios da escola, era um modelo basicamente de aulas positivas. Tem gente mais velha que da minha idade, da idade da do Carmo, vai saber disso, né? Que o professor entrava na sala, todo mundo fazia silêncio, ele ia lá, expunha, colocava o ponto lá na lousa, dava o capítulo para você estudar, mandava fazer o exercício e acabou, né? Então, o professor era o transmissor do conhecimento. E muito disso vinha já impresso, já vinha colocado, como eu falei no começo aqui, já vinha pronto, né? A avaliação era uma coisa feita manualmente, então quem é da nossa idade aqui, de novo, né, lembra lá dos mimeógrafos, né? A gente fazia a prova que era
gerada no mimeógrafo, né, do Carmo? Aquele cheirinho de álcool no dia de prova dá aquele nervoso danado. Isso Então, mesmo. não é? Então era tudo feito manualmente, né? E o aprendizado era pensando numa coisa nivelada, se você nivelava por cima, todo mundo tinha que chegar no mesmo nível, tinha que chegar igual, né? Ainda bem que a gente avançou, né? Pensando de um modo diferente, pensando nas particularidades do sujeito, né? Que cada um tem um modo diferente de aprender, um jeito de aprender, e a gente vai pensando nessas questões. Isso demorou muito tempo. Mas, assim, dando um pulo na história, a gente já começa, né? Depois que essa tecnologia, principalmente da parte visual, começa a avançar, a gente começa a usar os computadores, né? Vem o computador pessoal, a gente começa a usar computadores, começa a usar projetores na sala. Então, hoje, todas as escolas, a grande maioria, você vai chegar lá, vai ter um projetor na sala, ou vai colocar um projetor para projetar um slide, né? O professor, embora eu também goste de usar giz, mas, né? Tem professor que não usa mais, no ensino superior tem professor que não usa giz mais, né? E aí tem o tal do e-learning, quer dizer assim, que é o aprendizado que a gente aprende na internet. Você aprende por intermédio de portais, de sistemas à distância, né? Plataformas digitais. Aí vem o ensino à distância, né? Isso que a do Carmo estava falando. E aí a gente vai incorporando outros jeitos de fazer, outras metodologias. A gente começa a usar vídeo na aula, começa a usar a tal da gamificação, que é o jogo, né, para poder motivar o aluno a fazer e tal. E a gente cria a tal da metodologia ativa, que é colocar o aluno em ação, né? Isso é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, e principalmente no ensino na modalidade à distância, a gente tem muito disso, de metodologia ativa, quer dizer, a gente coloca vocês uma proposta para pensar, né? Lá na plataforma vocês vão encontrar lá uma coisa que é o desafio que tem na plataforma do LXP, que é onde vocês estudam. Então tem o desafio, dentro de cada aula tem o desafio, que é uma proposta de metodologia ativa, quer dizer, a gente coloca um tema para vocês discutirem, mas vocês ainda não entenderam o assunto muito bem. É para vocês poderem olhar para aquilo e falar, puxa, deixa eu ver o que que eu entendo sobre isso. E depois você vai estudar. E aí mais tarde você retorna naquele mesmo desafio, aí você vai ter mais conhecimento, né? Então é uma proposta de colocar o aluno, né, o aluno ou aluna numa posição de protagonista, né, de quem vai em busca do conhecimento. Obviamente que com o suporte do professor e da professora, tá bom? E aí a gente chega aqui, né, nesse momento da história que a gente está, onde a inteligência artificial, ela, eu coloquei ali surge, né, mas a minha professora Cleide, que era do mestrado, ela falava assim, nada surge, né, as coisas vão sendo construídas. Então, mas aí realmente parece que surgiu do nada a inteligência artificial, de repente, né, e aí está em tudo quanto é canto agora. Na verdade, já estava, é que a gente ainda não sabia exatamente como que era. Agora a gente tem o tal do chat GPT para conversar e as outras inteligências, né? E isso, na nossa opinião, traz um marco na educação. Porque hoje, por exemplo, a gente tem que começar a pensar nos métodos de avaliação, né? Nós ainda não paramos para pensar nisso. Mas, por exemplo, se você der só um trabalho para o aluno ir lá e fazer um trabalho escrito, hoje, existe o aluno que vai lá, ele vai usar o chat até para fazer pesquisa e tudo mais, mas ele vai fazer o trabalho dele. Agora, existe aquele que vai colocar lá, vai copiar tudo e vai colar. Isso, mesmo sem o chat GPT, já era possível de se fazer. A gente colava, né? Tinha o tal da cola, não tinha? Tinha a tal da cópia. A gente já fazia isso de alguma forma. Então, quem está disposto a aprender, não importa a tecnologia que exista, a gente vai querer aprender, a gente vai em busca do conhecimento. Agora, quem não está afim de aprender, gente, pode ser com tecnologia ou sem tecnologia, não vai querer buscar o conhecimento mesmo, né? Então, acho que isso não é uma coisa que me preocupa. O que me preocupa é assim, como que a gente vai provocar os alunos e alunas para que não haja como dizer assim, um desencantamento pelo conhecimento, porque você pode parar assim e falar assim, pô, se o conhecimento está todo ali, então para que que eu vou estudar, né? Mas o conhecimento está ali, não está em você. Então você vai ter uma dependência. Então é aí que acho que está a chave da questão, né? O conhecimento, quando é da gente, ninguém tira. Agora, se ele tiver lá e você tiver que ir buscar, então busque, mas traga para você também, né? E
assim, as plataformas que tem, que são baseadas hoje na inteligência artificial, elas possibilitam, né, o professor, principalmente, que a gente possa criar trilhas de aprendizagem personalizadas. A gente pode conversar com ela, colocando, por exemplo, o perfil de um aluno e pedindo ajuda para que ele é, nos ajude a pensar como traçar uma trilha de aprendizagem para aquele aluno em específico, né? Por exemplo, se você tem um aluno, uma aluna que tem alguma limitação, alguma questão, por exemplo, como autismo, então como você vai lidar com aquela questão? O ChatGPT pode ajudar nisso, porque a gente não sabe de tudo, né? Agora, ele sabe muita coisa, entendem? E essa ferramenta, ela está hoje, gente, ela está disponível. Ela está disponível para a gente, ela está disponível para os alunos, está disponível para todo mundo. Agora, vai depender de como que a gente vai fazer o uso dela. Porque eu falo para o pessoal assim, uma faca, ela pode servir para cortar e passar manteiga no pão, e ela pode servir para matar uma pessoa, né? A teoria da relatividade, quando o Einstein começou a pensar, e depois quando ele pensou sobre a energia atômica era para poder produzir energia de forma mais barata e a gente não depender de combustíveis fósseis, por exemplo. E acabou virando a bomba, armas atômicas. Então a humanidade ela tem esse poder, né, de trabalhar com essa coisa da ambiguidade, como tudo na vida. Então depende muito da forma como a gente vai usar. E nós vamos tentar olhar para esse lado que eu não vou chamar só de positivo, mas é o lado mais bacana da história, né? O lado poético da história, dessa nova realidade que a gente está vivendo com a inteligência artificial. Então, eu trouxe outro ambiente perguntativo, que é a segunda fase das perguntas aqui. Quer dizer, se a gente olhou que a evolução da educação aconteceu, né? Se a educação evoluiu junto com a tecnologia, como que a gente pode aproveitar essa nova fase da IA para aprimorar o ensino? Quer dizer, e acho que isso talvez seja uma chave para a gente mudar muita coisa. Tem uma história, eu não, não gosto muito, é, deixa para lá, não vou entrar nesse assunto. Mas tem uma história de uma pessoa, não vou nem citar quem é, tá? Para não entrar no mérito. E ela fez uma comparação, ela disse assim, é, se fosse possível nós termos uma máquina do tempo e a gente conseguisse voltar no tempo e trazer uma pessoa do passado para os dias de hoje, né? Se a gente pegasse, fosse há 200 anos atrás, né? Vamos colocar menos, vamos colocar 100 anos atrás, em 1925. Se eu fosse lá e pegasse de lá um médico ou um engenheiro e trouxesse aquele cara do passado para cá, para os dias de hoje, e colocasse ele para trabalhar na área que ele trabalhava, um médico para trabalhar no hospital e um engenheiro para trabalhar com construções, grandes obras. Aí eu pergunto para vocês, se acham que esses caras iam conseguir fazer alguma coisa? Eu posso responder, não iam, porque mudou muito. Agora, se a gente pegasse um professor ou uma professora de 1925 e trouxesse para os dias de hoje e colocasse ele dentro de uma sala de aula e desse um giz na mão dele ou alguma coisa para ele escrever, ele daria aula. Então, isso tem duas coisas bacanas, que é a permanência de uma coisa importante, que é a figura do professor que está ali, mas também tem uma coisa ambiguamente ruim, que é que a gente não avançou. A gente colocou outras tecnologias no meio disso tudo, outros aparelhos que equiparam a nossa sala, é possível promover de outro jeito, mas a gente ainda continua fazendo educação em muitos lugares da mesma forma que a gente fazia, né? Por isso a educação à distância, ela é revolucionária nesse ponto de vista, né? Ela coloca uma diferença muito grande nisso. E a inteligência artificial, talvez ela seja uma chave capaz de nos fazer pensar a educação de outro jeito. Não sei, talvez eu esteja aqui sonhando como o educador romântico, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas coisas que existem, talvez vocês já conheçam,
Eu não conheço todas com detalhes, mas eu conheço algumas. Ferramentas que são baseadas hoje, elas não eram totalmente baseadas em inteligência artificial até pouco tempo, mas hoje são, né? Então, essas três plataformas aí, que é o Khan Academy, o Duolingo e o Coursera, eles são plataformas de aprendizagem. Então, você pode entrar, fazer um cadastro gratuito. Tem uma parte que você paga, se quiser, mas tem o gratuito que você pode usar. E lá você vai responder várias perguntas sobre o seu perfil, aí você vai fazer alguns testes, vai fazer, responder algumas perguntas e tal. E aí ele vai te conhecer e vai alinhar o seu nível de conhecimento e vai começar a trabalhar com você a partir daquilo que você conhece. Aí você começa a construir um novo aprendizado a partir do seu perfil. É uma coisa personalizável. Eu falo com muita particularidade do Duolingo, que quando eu estava fazendo o mestrado, isso já faz um tempo, o Duolingo já existia e hoje ele está muito mais aperfeiçoado. E o Duolingo é uma plataforma para você estudar idiomas, fundamentalmente. E eu precisava estudar para minha prova de proficiência em inglês. Obviamente não foi só o Duolingo, mas o Duolingo me ajudou muito. Porque assim, eu comecei fazendo as coisas mais básicas e ele foi me provocando para ser cada vez mais avançado. E eu consegui terminar, né? Chegar no top lá do Duolingo. Não falo inglês fluentemente, mas compreendo muita coisa a partir dessa minha participação nessa plataforma. Então, hoje que ela está vinculada a uma inteligência artificial, deve estar muito mais. Eu não visitei nesses últimos tempos, mas deve estar muito mais avançada, né? Então, essas plataformas elas vão sugerir exercícios e processos de aprendizagem a partir do seu nível de conhecimento. É muito interessante, né? Aí tem esses dois queridinhos aqui, que é o Grammarly e o ChatGPT, que é o centro da nossa conversa, né? Essas duas plataformas, elas são capazes, uma das potenciais, a Grammarly mais voltada para isso, né? O ChatGPT para outras coisas, que é para fazer correção, corrigir coisas de ortografia, de gramática, né? Então, você, aí falando o negócio da faca, né, que pode ser para passar manteiga ou pode ser para matar, se você pegar uma plataforma como essa, por exemplo, você pode colocar o seu texto todo lá, pedir para ela corrigir, você coloca e entrega, está corrigido. Mas você pode, por outro lado, colocar lá e ver quais são os erros que você cometeu, estudar a partir daquilo e aprender. Falar, bom, agora eu não vou errar mais, agora eu vou escrever corretamente. Estão entendendo o que eu estou falando? Aonde que a gente pode usar a nosso favor? A mesma coisa é o ChatGPT. Ele é uma plataforma incrível de pesquisa. Incrível. Você pode pesquisar tudo que você quiser. Se você colocar uma palavra lá, basta você colocar uma palavra, ele vai falar tudo que ele sabe a respeito daquela palavra. E aí, se você quiser aprofundar mais, você vai perguntando e ele vai te respondendo. E você vai aprendendo com ele. Você pode trocar ideia, conversar. Quem tem uma conta paga do ChatGPT, por exemplo, na grátis já pode fazer isso, mas tem limitação de tempo. Mas você pode, por exemplo, se você tiver no GPT e você digitar no computador aquela figurinha do Windows, né, da janelinha, e a tecla H, ele vai abrir o microfone. Aí você pergunta para ele, você fala. Olha, eu quero saber sobre a história da educação. Você pode me contar como é que foi? Ele vai começar a falar. Aí ele fala assim: "Ó, você está satisfeito com isso? Quer saber mais alguma coisa? Quer aprofundar? Ah, eu quero que você fale mais sobre esse personagem. Cara, isso na mão de uma criança, de um adolescente curioso, que está afim de aprender, é uma ferramenta espetacular, né? Agora, se for só para cumprir tabela, para fazer um trabalho e entregar, ele vai fazer também. Agora, depende da gente como que nós vamos estimular as crianças, adolescentes, as pessoas que estudam com a gente a fazer o uso dessa ferramenta. Porque ela é uma coisa que nos torna poderosos, a gente se sente poderoso diante disso. Fala assim, olha, não existe mais conhecimento que eu não seja capaz de alcançar, porque qualquer coisa que eu perguntar, ele vai me responder. Se eu quiser saber coisas sobre biologia, sobre ciência ligada à medicina, sobre anatomia, sobre matemática, sobre lógica, sobre o que você quiser saber, o que você quiser, você pode conversar e aprender, né? Eu tenho um amigo nosso, né, do Carmo Douglas, que é nosso amigo, nós compartilhamos a amizade dele, que ele é um cara totalmente envolvido com a tecnologia. Ele vive isso, o trabalho dele é isso. E ele é um incentivador imenso disso que eu estou falando para vocês. Muitas das coisas que eu aprendi na tecnologia foi com o Douglas.
E ele fala muita paixão disso e o tanto que ele acredita que a inteligência artificial vai ser capaz de transformar o ser humano. Então, Inclusive, assim, né, Aguinaldo, não querendo te pode cortar, falar, mas querida, está aberta. ó, não querendo te cortar, mas uma coisa, ele não só tem paixão pela tecnologia, como ele tem disposição para ensinar, né? Perfeita. É incrível como ele tem disposição para ensinar aquilo que a gente não sabe, e desde perguntas mais assim, mais superficiais, até coisas muito complicadas, né? O GPT, por exemplo, ele que me ensinou. Né? Eu tinha uma Então, versão, ele falou do perfeito. Carmo, ó, do Carmo, o GPT não é isso, tal. Sentou lá do meu lado e me ensinou. Então, é assim, ele respira tecnologia, é um negócio incrível, né? É isso mesmo. Ele me ensinou uma coisa, você está falando disso daí agora, né? Que agora é recente, não é tão recente, mas eu não conhecia. Porque a gente está acostumado a fazer o Ctrl C, Ctrl V, né? Que é para copiar e para colar o texto. Aí ele falou assim, Aguinaldo, você conhece o Windows V, que é a janelinha do Windows mais a letra V? Eu falei, não. Quando você clica no Windows V, ele te mostra, eu não sei quantas, acho que são 20, as últimas 20 cópias que você fez de texto. Então você consegue navegar em todas aquelas e quando você clica em cima, ela cola exatamente aquela que você escolheu. Então você não precisa ficar colando e copiando toda hora. Você cola, pode fazer uma sequência de copia e cola e depois você vai fazendo essa transferência para lá. Nossa, isso tem hora que é uma salvação quando a gente está escrevendo, né? A gente que escreve muito, então é uma salvação. Então são coisas da tecnologia que ajudam a otimizar a vida da gente, pessoal. Então, saltando aqui do chat GPT para uma outra conversa, né? Então, hoje existem plataformas, por exemplo, que personalizam o ensino, né? Tem um tal de DRM, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é uma plataforma que eles têm uma coisa que chama Ensina aí, né? Que eles até colocaram o AI no final, que é a Artificial Intelligence, né? Que é o contrário em inglês, então fica Ensina aí, que é uma plataforma que ela cria cursos para você. Então você chega lá, você quer aprender sobre um determinado assunto, aí você fala, qual é o curso que você quer fazer? Aí você pega e coloca lá o nome do que você quer estudar. Sei lá, eu quero estudar sobre plantação de rabanete. Sei lá, estou brincando aqui. Ele vai escrever um curso para você, ele vai fazer os módulos, as disciplinas que você tem que estudar, né? Tudo que você, tudo que você tem que fazer para aprender a cuidar de rabanete. E aí obviamente, né, você vai ter que fazer o pagamento do curso e tal. Ele gera esse curso para você, você vai lá, estuda, tem prova, tem tudo, você faz o curso, recebe o certificado. Então, a gente está caminhando para uma coisa que é o sujeito buscando o conhecimento e a inteligência artificial ajudando a gente a construir o conhecimento que a gente quer ou aquele que a gente precisa. Então, imaginem uma possibilidade como essa, atrelado a um ambiente virtual de aprendizagem, o aluno pode ter, por exemplo, um tutor por 24 horas, que ele pode perguntar tudo sobre a disciplina, por exemplo. Então, vocês estão tendo que estudar num domingo, porque não teve tempo de estudar durante a semana, o tutor presencial não está lá, vocês podem entrar nesse tutor de inteligência artificial e perguntar para ele. Ele só vai responder acerca da disciplina que você está estudando, ele não vai sair fora daquilo. Ele não vai bater papo, não vai falar de boteca, não vai falar de nada. Ele vai conversar daquilo que você está estudando, né? E isso não substitui o professor, nós vamos chegar lá na frente, tá? Ele potencializa as possibilidades de aprendizagem, né? E agiliza alguns processos. Muito bem. Então vamos lá. Quais são as coisas Ô, onde... Aguinaldo, eu posso dar um pitaco Oh, agora? mas é Ó, claro que pode. você me fez lembrar uma coisa agora no slide anterior, né? Porque você Vou estava voltar falando lá. você estava falando de personalização de ensino, e aí eu me lembrei, quando você começou a fala hoje, você lembrou muito bem da questão da imitação, né? Sim, Que a gente, isso aí eu até, inclusive, vi, né? Eu vi, ninguém me contou, né? A gente fazia o aluno reproduzir o que nós falávamos, tal. Mas olha que interessante, ao longo e essa questão da aula expositiva, da imitação, fazia com que a gente pensasse um ensino único para todos, né? Aquela coisa isso. do Comênios, né? Da didática magna, né? A arte de aprender, de ensinar tudo a todos, como se todas as pessoas fossem iguais e aprendessem ao mesmo tempo tudo.
né? Aí você estava falando agora de personalização de ensino, eu me lembrei de uma coisa, que é o seguinte, ó, ao mesmo tempo que a tecnologia foi evoluindo junto com a educação, nós também caminhamos, claro que nós não vamos entrar nessa seara aqui, porque não é objeto da nossa conversa, mas nós também caminhamos para o entendimento do que é diversidade. Então, olha como a tecnologia auxiliou, né? Também nessas questões, porque hoje nós temos diferentes alunos que aprendem em tempos diferentes, cada um do seu jeito, e hoje a inteligência artificial pode melhorar muito essa relação do professor com o aluno, com a escola, com a personalização do ensino. Então, hoje, por exemplo, é possível a gente pensar um tipo de currículo para cada aluno dentro da escola, que a escola chama de currículo adaptado, né? Um tipo de material diferenciado. Isso é muito bacana. Então, uma das alunas que está aí, acho que foi a Ana Gabriela, ela estava falando aqui no chat. Ela disse o seguinte: ela falou, ó, não vai substituir, porque o professor, né, o professor tem empatia, né? As relações humanas são insubstituíveis. Isso é verdade, né? Então, é claro que não Perfeito. substitui, porque, né? Mas aí você estava falando de personalização, eu falei, nossa, esse avanço também foi muito prudente, também foi muito providencial para a questão da gente pensar uma educação com diversidade, né? Muito legal. Perfeito. Provocou, provocou isso agora que você está falando, eu estava pensando aqui, Perfeito. falei, tem que falar isso para Aguinaldo. Perfeito. Né, porque eu fico imaginando, por exemplo, o Rogério, nosso aluno que a gente compartilha, Sim, diante de uma sim, inteligência artificial, por exemplo, e sim. querendo aprender, né? Como que Me isso lembrei dele ajudaria. agora. Muito Me lembrei legal. dele. Né? Então, gente, eu vou pensar, obrigado, viu, do Carmo, vai contribuindo comigo aí, tá? A redução do trabalho, a redução do trabalho, o que que a inteligência artificial pode ajudar na nossa vida como professor? Eu estou falando do lugar do professor, da professora, né? Então, uma das coisas pode ajudar a gente a reduzir o trabalho repetitivo. A gente repete muitas coisas, né? Então, a gente repete, mas repete do outro jeito, mas acaba repetindo. Dá a impressão que a vida de um professor, de uma professora, é uma história que ela dá uma volta, aí começa tudo de novo, né? Se a gente for olhar pelo lado ruim da história, parece que é isso, porque a gente começa com uma turma, aí você vai com aquela turma, né? E vai desenvolvendo até o final do ano, quando é no ensino fundamental, por exemplo, você vai até o final do ano, chegou no final do ano, esses alunos vão embora e eles vão para outra turma e você vai receber outra. E aí você vai começar tudo de novo aquilo lá, né? Então essa coisa do repetir é uma coisa que faz parte da nossa vida como professor, como professora. Mas tem muita coisa da repetição que a inteligência artificial ela pode nos ajudar, né? Por exemplo, se a gente vai ter que fazer, elaborar avaliações. Então, uma coisa que você já faz há muito tempo, uma matéria que você já ensina há muito tempo. Você sabe o que você está ensinando, você tem toda a propriedade, né? Inclusive das inovações que aconteceram e tudo mais. Qual é o problema de você pedir para uma inteligência artificial ajudar você a elaborar as questões? E depois você vai lá e checa se aquilo está realmente de acordo com o que você precisa, né? Qual é o problema de, por exemplo, quando você precisa mandar uma mensagem para os alunos, né? Precisa mandar uma mensagem acolhedora, que seja legal, e você está naquela correria danada e você não quer escrever um texto qualquer, aí você vai e fala para a inteligência artificial, por favor, escreve uma mensagem para mim, para os alunos, que eu vou mandar pelo WhatsApp, essa mensagem tem que falar isso, 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 é tal hora, assim, assim, assado. Você fala de qualquer jeito, ela vai, ordena todas as coisas e coloca a mensagem para você. Você ganhou tempo naquilo, você qualificou o seu trabalho, que você não vai mandar qualquer coisa, e você não perdeu o controle da história, porque você vai olhar e vai checar para ver se é aquilo mesmo. Se não for, você corrige, né? E ela vai te ajudar. Ela acaba sendo um parceiro, um assessor naquele momento ali, para te ajudar a fazer o trabalho que você não tem que ficar repetindo toda hora, né? E aí, quando você tem que repetir menos as coisas, sobra mais tempo para você fazer outras coisas, né? Então, como eu coloquei ali, ó, por exemplo, como você discutir, abrir espaço para discussão, para mentoria com os alunos, para trabalhar com projeto interdisciplinar, né, né, do Carmo, não é Melhor isso? coisa, melhor Né? coisa, Então, melhor a coisa. gente para de fazer essas coisas extremamente burocráticas
que às vezes não tem tanto significado e que a gente pode pedir uma ajuda, né? E a gente e sobra tempo para a gente fazer aquelas coisas que mais importam de verdade ainda, né? Que é você poder dar mais atenção para o aluno, ter mais tempo para poder olhar para as coisas, né? Então é isso. E outra coisa, né? É, por exemplo, ao invés da gente chegar com um tema preparado só para explicar, né? Trazer uma coisa e explicar para o aluno, que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, você traz e explica, né? Coloca lá a coisa na tela ou escreve na lousa, tal, e você explica, né? Você pode pedir, por exemplo, para a IA para ela gerar um outro jeito de você apresentar isso. Então, você coloca a temática, então ela vai gerar, por exemplo, vai simular um debate, uma coisa entre duas conversas, né, que são antagônicas para fazer um debate e colocar um tema para ser discutido, para ver, olha, o que está certo, o que está errado, tem certo, tem errado, como é que pode conversar essas duas coisas, né? Ela pode criar, por exemplo, algumas coisas práticas para você pensar, para colocar dentro da aula, né? Então, você não vai ficar limitado só à parte da explicação. Você vai articular aquele tema que você está discutindo com coisas práticas. E a inteligência, ela pode ajudar você a pensar sobre isso. Às vezes a gente está numa correria tal, como professor e professor, que você fala assim, meu Deus, a minha criatividade, ela está desaparecendo, porque eu não tenho tempo para parar para pensar. Aí você pede ajuda e aí ela vai te dar o suporte. Isso não quer dizer que você não sabe. Isso quer dizer que você precisa otimizar seu tempo, né? Então a gente tem que ser menos cruel com a gente mesmo e achar que a gente tem que fazer tudo e repetir tudo sempre. A inteligência artificial ela está aí para fazer isso com a gente, eu acho, né? Para nos ajudar a criar outras possibilidades para que sobre mais tempo para a gente fazer realmente aquilo que importa. Que, por exemplo, é ter uma atenção individualizada com o aluno. E isso é um desafio dentro de uma sala, principalmente quando a gente está falando da educação infantil e do fundamental, né? E você está numa sala ali com 35, 40, e aí cada um tem uma particularidade diferente. E aí tem casos de inclusão, por exemplo. E como é que a gente lida com isso? Aí você tem que ficar fazendo sempre o mesmo jeito. Gente, fica quieto que eu quero explicar. Né? Então a gente pode encontrar outras estratégias para poder sobrar mais tempo para dar atenção para outras coisas, né? Então, eu vou ler ali, olha. A relação ensino-aprendizagem passa a ser mais interativa, menos conteudista. A gente se preocupa menos com o conteúdo e mais com o significado das coisas. E mais baseado no desenvolvimento de habilidades, na parte prática também, né? Então, a gente sempre na educação a gente se preocupou com conteúdo. Ah, eu tenho que aprender, eu tenho que acumular esse conteúdo. Ok, não tem problema isso. Mas o que que eu faço com esse conteúdo? Então a gente acaba olhando mais para o significado das coisas, né? E o professor, com esse potencial da inteligência artificial, ele pode se colocar num lugar de uma pessoa que não vai ser o detentor do conhecimento, né? Que não vai só aplicar esses conteúdos. Ele vai ser uma pessoa que vai cuidar desses conteúdos, né? Que eu coloquei ali como curador, né? Ele vai fazer, olha só que legal isso, até coloquei essa mãozinha ali de propósito. Ele vai fazer de verdade o papel da origem, da origem do professor, da professora. Que a palavra pedagogia, né, ela vem do pedagogo, pedagoga, que era a pessoa que levava a criança pela mão. Então você pegava a criança pela mão e conduzia até um outro lugar. Então era a pessoa que levava a criança para a escola, para estudar, para aprender, para os lugares de aprendizagem. Então, o pedagogo, a pedagoga, o professor, a professora, o educador, a educadora, é essa pessoa que pega a pessoa pela mão e conduz de um lugar da ignorância, vamos dizer assim, para o lugar do conhecimento, que é o que os gregos falavam, né? Que é do doxa, que é o senso comum, para o episteme, que é o conhecimento. Então, a gente sai desse lugar de uma pessoa que sabe tudo, que vai aplicar o conhecimento, vai despejar o conhecimento em cima do aluno, né? Para ser essa pessoa que vai ajudar na condução desse sujeito de um lugar de quem sabe pouco para quem sabe um pouco mais, né? E sem pensar no conteúdo só, mas no significado dessa aprendizagem. Então, talvez, e aí eu estou dizendo talvez, porque a gente não sabe o futuro, mas
a inteligência artificial trazendo essas possibilidades de ampliar as nossas, a potencializar aquilo que a gente faz, ela possa fazer com que sobre mais tempo para a gente fazer aquilo que na origem a gente precisa fazer, né? Para a gente não ficar só dando conta de coisa burocrática, né? De ficar, é, no final de semana corrigindo prova, que tem que fazer, né? Corrigindo trabalho, né? Do cara, 300 trabalhos. Então, quem sabe a inteligência artificial possa nos ajudar com isso, né? E a gente se sobre mais tempo para a gente ser mais professor e professora, né? Muito bem. Aí eu trouxe aqui uma coisa muito atual mesmo, faz pouco tempo que eu vi na internet, eu guardei isso daqui, eu falei, um dia eu vou usar. E estou usando agora, tá? Eu guardei isso aqui, eu tenho costume assim, às vezes eu estou lendo uma coisa na internet, aí eu vou lá e salvo na minha área de trabalho e deixo guardada a notícia lá, falo assim, um dia isso aqui vai me servir. E não faz muito tempo. Esse cara aqui, que é o Jensen Huang, ele é simplesmente o CEO da NVIDIA, que é uma das empresas mais potentes na área da tecnologia da informática no mundo. Eles dominam essa área, né? A parte dos chips e tudo mais, que faz com que as coisas funcionem e tudo mais, e estão pensando em computação quântica, tudo que tem de mais evoluído nessa área da tecnologia. E olha o que ele disse ali, tem que ler o que ele falou. A consideração dele sobre a inteligência artificial. Ele diz assim: não teremos superpoderes, mas nos tornaremos super-humanos, porque teremos super IAs. Então, ele está vendo essa IA da forma que eu estou falando para vocês aqui, como uma parceira, uma, uma pessoa que vai te ajudar no seu processo e você vai se sentir, para além do humano, um super-humano, porque você, não é que você é superior, mas você tem mais poderes para poder fazer aquilo que você precisa fazer, entende? E tudo isso vai fazer você se sentir empoderado, olha o que ele está falando. E acho que esse será o nosso futuro. Obviamente que ele está puxando a brasa para a sardinha dele, né? Que ele trabalha com isso, né? Mas eu vejo essa leitura como uma leitura poética da história. Porque o lado prosaico, o lado trivial, vai nos fazer pensar como o exterminador do futuro. Ah, a inteligência artificial vai dominar tudo, vai soltar uma bomba de lá, outra bomba de cá e vai acabar o mundo. Esse é o lado trivial, nós vamos pensar dessa forma, né? Se a gente pegar lá, por exemplo, o filme lá do De Volta para o Futuro, meu filho estava assistindo ontem aqui, que ele é apaixonado por esse filme. De Volta para o Futuro. Você pega lá algumas coisas que apareceram no filme, aconteceram. Por exemplo, o fax. Aparece o fax lá, era em 1985, não existia fax ainda, né? Aquela televisão que aparece lá com um monte de telas ao mesmo tempo, isso já tem, né? A gente, na própria televisão a gente coloca um mosaico, vê vários canais e tal. Mas muita coisa não aconteceu. Não tem carro voador, não tem jaqueta que seca sozinha, né? Não tem skate que flutua, né? Então, o futuro a gente pensa várias coisas, mas algumas acontecem, outras não. Ele está vendo esse lado poético da história, que eu fico com essa, né? Porque senão a vida fica muito dura. E aí, ainda junto com o Wang, ele diz o seguinte: ele discorda da visão de que seremos substituídos pelas inteligências artificiais. Ele discorda. Ele diz que assim, olha só o jeito que ele olha para as coisas. Estar cercado por profissionais altamente qualificados nunca fez com que ele se sentisse dispensável, mas sim mais confiante para assumir desafios maiores. Se a gente, se nós formos professores que tivermos alunos que estão junto com a gente ali, que são extremamente qualificados, né, a partir do uso da inteligência artificial, e que eles conquistarem conhecimento, né, e disputarem até junto com a gente quem tem mais conhecimento, isso vai só nos fortalecer, né? E aí eu lembrei da nossa querida amiga Patrícia, né, que nos trouxe para o campo da educação à distância do Carmo. A Patrícia, ela é uma pessoa que ela pensa assim, ela se cerca de pessoas que têm potencial. E aí ela consegue alçar outros voos. Eu olhando para ele, eu enxergo ela. Falo assim, então,
Quando você tem pessoas que são mais poderosas, né, que tem mais, você se sente mais poderoso ainda, porque você pode fazer outras coisas. Você não precisa se preocupar com essas, deixa que as pessoas se preocupam, né? E aí, uma coisa muito, eu estou quase encerrando aqui, tá? Uma coisa muito interessante aqui. E quem falou isso daqui não fui eu, não pensou isso daqui, foi o Leandro Carnal, né? Leandro Carnal, que é da filosofia, lá da USP. Aí o Karnal, ele estava pensando sobre essa coisa da inteligência artificial, quando começou esse boom da inteligência ano passado, né, começo do ano passado, final de 2023, ele estava falando sobre essa questão da memória, né? Então, o que que é a inteligência artificial para ele, né? E eu acho que é isso mesmo. A nossa memória, a memória do ser humano, ela é uma memória dinâmica. A memória da gente, ela muda todo o tempo. Se você contar uma história hoje, e amanhã você contar a mesma história, você vai contar essa história de outro jeito. A memória da gente, ela muda. A gente enxerga, lembra de outras coisas, a gente esquece de outras, né? E aí a memória da gente vai mudando. Então a memória da gente, ela não é muito confiável. Tem gente que tem memória extremamente, nossa, o pessoal fala de memória de elefante. Eu já estou com a memória curta, eu preciso anotar tudo, né? Agora, a inteligência artificial, ela não tem a memória dinâmica, a memória dela é estática. Uma vez que ela aprendeu uma coisa, está aprendido, está lá. Então, é uma coisa que você pode confiar. Na hora que você precisar do conhecimento, você vai lá que está lá. Então, isso é o potencial, que era o que tinha. Olha só, eu falei lá no começo da minha conversa sobre a Barça, que era a enciclopédia que tinha essa, essa pretensão de trazer todo tipo de conhecimento do mundo, né? Que era vendido caríssimo na porta de casa, na casa da gente. Eu nunca tive Barça, viu? Eu tinha que ir na biblioteca para pesquisar. Mas aí, a Barça tinha essa pretensão, né? De apresentar todo o conhecimento do mundo lá. Só que ela não era atualizável, né? Demorava muito para atualizar, tinha que imprimir tudo de novo, trazer outras coisas e tal, tal, tal. A IA, ela se atualiza assim, ó. E aí, se você precisar do conhecimento, ela vai estar lá. Olha o poder que isso nos dá, da memória, né? Da gente poder não se preocupar tanto com a memória. Obviamente que a gente não vai querer ficar desmemoriado, totalmente dependente, mas a gente sabe que se a gente precisar dessa memória, a gente vai lá e ela vai lembrar para a gente, né? Então, isso potencializa e nos dá poder para fazer as coisas. Você fica com coragem, você fala, pô, não, eu vou, porque se eu esquecer, ela me lembra, né? Tô terminando, viu, do Carmo? Se quiser falar, fica à vontade. E aí, gente, existe a possibilidade hoje de nós termos um tutor de inteligência artificial, né? Que é aquilo que eu falei mais ou menos para vocês lá do Ensina aí, que é um sistema que vai usar os tais dos algoritmos, né? Que são cálculos que traçam o nosso perfil e sabe daquilo que a gente gosta, né? E vai oferecer um suporte personalizado para a gente aprender. E ele pode responder as perguntas e vai explicando os conceitos para o estudante, né? Então, isso é o que está se chamando hoje de tutor de inteligência artificial. Mas isso não é um professor. Aí eu fiquei incomodado com isso, assim, tá? Então aqui pode ser que com esse tutor de inteligência artificial, o professor e a professora vão ser substituídos, né? Aí eu fui lá no chat GPT e eu perguntei para ele, falei assim, na sua opinião, olha a pergunta que eu fiz. O que acontecerá com o professor diante dos avanços da inteligência artificial? Eu fiz essa pergunta para ele. Agora veja o que ele me respondeu. Presta atenção. O chat respondeu que, eu vou ler para vocês. A tecnologia sempre esteve presente na educação, desde o quadro negro até as plataformas digitais. Agora, com a inteligência artificial, surge uma nova revolução. Temos ferramentas capazes de processar informações em segundos, gerar conteúdos e até corrigir textos. Mas será que isso torna o professor menos essencial? Pelo contrário, a IA pode ensinar muitas coisas, mas não pode ensinar a ser humano. Ela pode dar respostas, mas não pode fazer as perguntas certas e que levam à reflexão. Pode gerar textos,
mas não consegue sentir a emoção por trás de uma história. Pode sugerir soluções, mas compreende os dilemas, não compreende os dilemas e os sonhos de um aluno. O papel do professor não é apenas transmitir conhecimento, mas orientar, inspirar e provocar o pensamento crítico. A IA nos ajuda a sermos mais eficientes, mas a essência do ensino continua sendo a relação humana, a empatia e o olhar cuidadoso sobre cada estudante. Portanto, a questão não é se a IA substituirá os professores, mas sim como os professores podem usar a IA para se tornarem ainda melhores. Se soubermos aproveitar essa tecnologia, teremos mais tempo para aquilo que realmente importa: formar cidadãos críticos, criativos e preparados para um mundo que muda a cada dia. Foi o ChatGPT que respondeu. Ele sabe disso. E aí, a minha reflexão final com vocês é a seguinte: existe uma coisa que se chama autodeterminação, que está nas questões indígenas, principalmente, né? E nas questões raciais. Então, a autodeterminação ela diz o seguinte: só eu posso dizer quem eu sou e de que raça eu sou. Então, só um indígena pode dizer que ele é indígena. O Clifford Geertz, que foi um grande antropólogo, né, que estudou, fez várias pesquisas e é tremendamente conhecido no campo da antropologia, ele falava no livro dele, que chama Interpretação das Culturas, que a cultura é uma coisa que não pode ser descrita, ela pode ser interpretada. O que significa isso? Se nós formos para uma comunidade indígena, a gente vai ver tudo aquilo que acontece ali e a gente vai ver com os olhos das pessoas que cresceram na zona urbana. A gente não vai ver com o olho de um indígena. Então a gente não vai poder falar o que é ser indígena. A gente só vai poder interpretar aquilo que a gente viu a partir da nossa cultura. Quem vai poder dizer que é indígena é só o indígena. Só uma pessoa negra pode dizer o que é ser uma pessoa negra. Por mais que a gente faça o exercício da alteridade, não dá para a gente fazer essa autodeterminação. E aí eu estou falando isso para vocês porque só um ser humano pode entender a condição humana e explicar o que é ser humano. Uma máquina, ela tem uma condição de máquina. Uma inteligência artificial, ela sempre vai ser uma máquina. E essa máquina só vai poder dizer o que só vai poder reconhecer a sua condição de máquina. Ela nunca vai poder dizer o que é ser humano, porque ela nunca vai ser. Ela sempre vai ser uma máquina. Por mais perfeita, mais aperfeiçoada que seja, mais semelhante, que coloque, faça um robô com músculo, com pele, seja lá o que for, não vai ser humano porque não é biológico. Então, pessoal, a gente não pode ter medo disso. A gente tem que usar a nosso favor, assumir o nosso lugar como seres humanos que somos, né? E, a partir dessa condição humana, utilizar essa ferramenta para a humanização do nosso processo educativo. É só isso. Obrigado, viu? Do Carmo, você quer falar mais alguma coisa, Fia? Muito bom. Nossa, Aguinaldo, gostei dessa questão que você colocou indígena, isso é muito apropriado, né? Muito apropriado. Mas o que eu gostei mesmo foi a pergunta que você fez para o GPT sobre se. Ah, essa foi o máximo, né? Essa foi o máximo. O pessoal que tá conosco aqui também falou aí, né, que jamais o professor será substituído. E a questão é básica, né, Aguinaldo? É a relação humana, né, que se impõe. Isso é demais. Meu querido, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje contigo, viu? Foi fantástico, viu? Muito Muito bom, obrigada, muito bom. viu, Eu acho que Aguinaldo? falar sobre esse tema foi um desafio, né, desde o começo, né, do Carmo, quando a gente foi Sim, desafiado a sim, conversar sobre isso. Eu falei, não, mas a gente vai lá e nós vamos conversar, né? Nós vamos falar do nosso lugar. Esse é o é jeito que a gente verdade. compreende, né? Nós
usamos a tecnologia, mas não somos técnicos dessa área, né? Mas a gente sabe da importância que tem e a gente quis, de alguma forma, compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Tá aberto aqui, ó. Se vocês quiserem conversar com a gente, falar alguma coisa, perguntar, nós estamos à vontade mais uns minutos aí antes de encerrar, tá bom? Vou parar o compartilhamento aqui. Eles foram colocando umas coisas no chat ao longo da Foram. live, né? Uhum. É, mas concordando com aquilo que você estava falando, sobretudo nas questões do professor. Então, é, o Rafael colocou a questão da ética, né? Porque ele diz Uhum. assim, ó, no final das contas, o mercado de trabalho é que vai cobrar o resultado final dos professores. Então, a questão ética é muito importante, né? O Rafael também já tinha alertado, tinha falado, ó, ele veio para potencializar, né? Mas a IA não é humano, né? E a Ana Gabriela, lá no comecinho da live, ela que levantou essa questão da empatia, em que ela falou, é, a IA não tem empatia, né? Aham. Agora, tem uma questão que o Rafael colocou que na hora eu queria ter comentado e não falei. Ele falou, quando você estava falando das explicações e tal, aí ele Uhum. colocou assim, ó, mas tudo na vida tem um lado A e um lado B, professor, né? Aham. Aí, ó, Rafael, na história é assim, ó, a história tem três vertentes, a sua, a do outro e a verdadeira. Viu? A gente sempre fala isso, Ah, né? A perfeito, história tem perfeito, três lados, a sua, do outro e a verdadeira, viu, Rafael? perfeito. Isso é perfeito. Tá bom, Que gente? bacana, muito bom. Pessoal, olha, a gente vai ter mais alguns encontros, né, no decorrer do mês de março aí. Semana que vem temos um tema aí bastante desafiador, né, para falar do processo de aprendizagem. Tem uma convidada muito especial nossa, né, do Carmo, que vai participar. Sim, E aí sim. Uma contamos com a menina presença de excelente, vocês. excelente. Uma menina excelente. Chama os colegas, gente. Chama o povo É, para assistir que vai valer a pena. chama o pessoal, chama o vizinho, tá bom? Esse encontro aqui ele vai estar aberto à participação de vocês, tá bom? Todos os alunos. E aí vão seguindo a gente. Toda sexta-feira, agora até o final de março, a gente vai ter um evento diferente, tá? Maria do Carmo e eu, a gente vai voltar. Na semana que vem tem uma convidada. Na outra semana a gente vai falar de novo. E a Maria do Carmo, na última semana, ela vai tomar conta do assunto, tá certo? Então é isso. Do Carmo, mais uma vez, obrigado, viu, minha amiga? Obrigada aí, Tá? Agnaldo. Alegria Ótimo imensa estar final com de semana você, para tá? vocês, viu? Para você, Agnaldo. Um abraço, querido. Obrigado. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Vou parar a gravação aqui.